Oi, gente, vamos conversar sobre tudo que está acontecendo em torno do nome do Naim, né? Vocês sabem que eu sempre fui muito aberta e muito sincera, né? Que jamais eu deixaria de falar sobre qualquer assunto, inclusive sobre o resultado do laudo, onde atesta a causa da morte do Naim. Então vamos por parte. Como era a convivência com o Naim? Isso só Andréia e Paulo Roberto podem relatar para vocês. O que eu sei é o que eles me contaram, o que eles me contam, e eu vou relatar aqui para vocês. Quando eu conheci o Paulo Roberto, há mais ou menos uns 6 anos atrás, ele e o Naim moravam no mesmo flat. Os dois eram unha e carne. O Paulo, inclusive, ajudou muito o Naim nos momentos de aperto financeiro. Estamos falando de aperto financeiro mesmo. Muito difícil, porque o Naim estava sem shows, sem ninguém do lado. E a única pessoa que estava do lado dele era o meu marido, que era o Paulo. E a Andréa surge depois. Então vocês entenderam por que o Naim sempre chamava o Paulo de meu irmão? Porque existia uma cumplicidade, uma parceria, respeito entre eles. E o Paulo jamais viria aqui para contar alguma coisa para vocês, porque ele prefere guardar esses momentos para ele. Tem coisas que nem eu sei e respeito. Então o que ele me contou e o que ele deixou que eu contar para vocês, eu estou aqui dividindo esse momento. E na época, consequentemente, o Naim, que já me conhecia, ficou super feliz quando o Paulo contou para ele que nós estávamos namorando, né? E aí a Andréa chega para completar ali o time, né, e formar uma família como qualquer outra, com seus problemas e suas dificuldades. E o que eu posso dizer para vocês? É que nessa época eu nunca fiquei sabendo do uso de drogas do Naim. Se ele usava qualquer coisa, não percebia. Infelizmente, ele começa a ficar depressivo com os problemas de saúde, dependendo das pessoas próximas para andar, porque ele não enxergava. Naim era uma pessoa muito vaidosa, do jeito dele, mas ele era. Para vocês terem uma ideia, em 2019, quando ele foi preso e depois de alguns dias ele foi solto, ele não queria dar entrevistas para ninguém quando ele saiu da cadeia, né? Porque o cabelo não estava pintado. Exatamente isso, porque o cabelo não estava pintado. Não era vergonha nada disso. Era por pura vaidade. E aí a Andréa chamou um cabeleireiro para dar um jeito e o Naim entrou ao vivo comigo no TV Fama só depois que pintou o cabelo. Falando nisso, essa época foi uma das mais complicadas pra gente, porque ninguém sabia que o Naim estava preso. E desesperadamente tentávamos achar um advogado que cobrasse um valor irrisório ali para poder soltar o Naim, mas não conseguíamos. Foi quando eu resolvi conversar com a Andréa para que a gente pudesse expor o caso. E aí, com a autorização do nosso diretor da Rede TV, nós noticiamos o que aconteceu. E aí apareceu vários advogados para ajudar e o Naim foi solto. Porque teve advogado que cobrou assim absurdamente caro. E aí teve esse problema de saúde dele. E novamente eu volto a conversar com o Naim sobre expor o caso, porque ninguém tinha dinheiro para pagar. Era muito cara a cirurgia, sabe? Minha única arma era a mídia. E eu pedindo aos meus colegas jornalistas que ajudassem a noticiar o problema de saúde dele, quem sabe algum médico não iria aparecer, se disponibilizaria ali para poder fazer essa cirurgia. E aí sim ele voltasse a enxergar. Sim, o Naim ficou praticamente cego. Ele só reconhecia as pessoas pela voz. Foi triste demais porque eu via o desespero e a batalha da Andréa para tentar pagar essa cirurgia. Afinal, por mais uma vez eu tentei expor o caso e o Naim virou para mim e falou: cunhada, jamais vou expor esse problema. Minhas fãs não precisam saber do que eu estou passando. Eu sempre fui sinônimo de alegria para todas as minhas fãs. Isso não. Eu confesso para vocês que na hora eu fiquei indignada, mas eu respeitei, porque eu não tinha esse direito de expor, como não tive quando ele foi preso. Mas só fizemos isso porque ele não estava ali no controle. E nós não tínhamos como resolver o caso, e então a gente teve que gritar por socorro e gritar pela mídia. Sobre o casamento dele com Andréa, não posso falar absolutamente nada, porque não vivíamos nem dormíamos com eles. O que dava para perceber que um não conseguia viver sem o outro, mesmo com todos os problemas de casal que a princípio não interessa para ninguém. Existia ali algo muito maior e Andréa conhecia o Naim como ninguém.
O dia da morte do Naim foi aterrorizante pra gente. Vocês não têm noção do que é estar diante de um corpo, de um amigo, um irmão que morre misteriosamente e sua cabeça começa a ficar louca com tantas informações, uma atrás da outra. Pensávamos em tudo e nos culpávamos de tudo. Onde erramos? Será que fizemos alguma coisa que a chegar a esse ponto? Por que aconteceu tudo isso? Não precisava ser assim. Eram tantas dúvidas que eu cheguei a passar mal em um determinado momento. Então, foi uma pressão muito grande. Os bastidores da morte do Naim me fizeram ficar dias, dias e dias sem dormir. Eu acordava chorando à noite. Eu sentia e ainda sinto a presença dele. Eu não aguentei. Eram muitas informações e suspeitas levantadas pela imprensa e pela internet que me fizeram muito mal. Até eu fui acusada de um crime que eu não cometi. Então levantaram várias fake news pesadas que me fizeram muito mal e me fizeram chorar muito por tudo isso. E agora tá aí a prova. Vocês acham que foi fácil? Não, ainda não está sendo fácil, porque todos os dias tem uma novidade. A mais recente é um possível filho. E se esse rapaz realmente for filho do Naim, que ele busque os meios legais, ou seja, a justiça, e consiga fazer esse DNA para poder tirar essa dúvida, que vai ser importante para ele e importante para a gente também. E sobre essa questão de paternidade, eu não vou ficar comentando aqui, aliás, sobre nenhum herdeiro do Naim. Isso não interessa para ninguém agora. Tudo vai ser resolvido perante a lei. A lei existe para isso. Então eu tentei resumir aqui ao máximo para vocês uma parte da nossa história com o Naim e citar alguns momentos importantes, porque nem tudo podemos falar em respeito a ele, em respeito a esse cara que, mesmo depois de sua partida, ainda continua sendo polêmico. Esse era o Naim. Um homem muito especial pra gente, um cara muito especial para tanta gente e um irmãozão que a gente sente muita saudade dele. Espero que todos vocês entendam a nossa dor e compreendam que não está sendo fácil.